Sorte sua ter um cartão todo seu. Ouroccar oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. A incerteza volta a rondar o mercado financeiro. O temor de uma recessão na economia americana, cada vez mais próxima, fez tremer os investidores. Derrubou bolsas pelo mundo e deixou a dúvida. As ferramentas para combater a possível crise mundial serão eficazes? E o Bom Dia vai mostrar também um incêndio numa fábrica de remédios em São Paulo. Um resgate dramático em Minas Gerais. Depois de 3 horas, bombeiros retiram das ferragens a vítima de um acidente. Fidel Castro pode se aposentar de vez. Cidade enfeitada, lojas vazias. Londres vive um Natal atípico. Aqui no Brasil, a hora da dúvida. A difícil arte de agradar as crianças. Para ele é uma bicicleta. Quero um videogame! E mais, festa em Zurique para o Brasil, que tem os melhores jogadores de futebol do mundo. E festa no Rio para os melhores do Brasil olímpico, Jade Barbosa e Thiago Pereira. A terça-feira começa com um grande incêndio em São Paulo. Bombeiros já estão no local. Vamos então até lá saber da Mariana Godoy. Mariana, é uma fábrica de remédios. É, Renata, uma fábrica de remédios que fica em Barueri, aqui na Grande São Paulo, pertinho da capital. As chamas, muito altas, consumiram rapidamente todo o galpão onde funciona a indústria. Ainda não se sabe como esse fogo começou, mas o incêndio podia ser visto de longe por causa da enorme coluna de fumaça preta. O fogo começou por volta de 6h30 da manhã. Agora há pouco chegou a informação de que essa indústria farmacêutica é a Eurofarma, uma grande fabricante de remédios genéricos. Não há informações até agora sobre feridos. Os bombeiros de São Paulo foram chamados, ajudam no combate ao fogo, mas as ruas próximas tiveram de ser interditadas. Nós vamos saber agora qual é a situação neste momento na indústria farmacêutica com a repórter Natália Ariede, que sobrevoa o local. Natália. Mariana, a quantidade de fumaça diminuiu um pouco e a cor dessa fumaça também mudou. Está mais clara, sinal de que as chamas começam a ser controladas. Mas lá dentro o fogo persiste. São pequenos focos de incêndio agora que os bombeiros tentam apagar. 5 caminhões jogam água para tentar resfriar esta estrutura, onde funciona uma indústria farmacêutica. O fogo ficou restrito a esse galpão, não chegou a atingir barracões que ficam ao redor, já que esta é uma área industrial. Parte da estrutura ficou bastante abalada e o telhado cedeu, Mariana. Incêndio controlado rapidamente, mas nós continuamos acompanhando esse incêndio que atingiu a indústria farmacêutica em Barueri, aqui na Grande São Paulo. Márcio. Ok, Mariana. E um acidente grave ontem à noite na região metropolitana de Belo Horizonte matou uma pessoa. 12 ficaram feridas num engavetamento entre 10 carros. Um caminhoneiro foi resgatado com vida entre as ferragens. Foram 3 horas de muita tensão. O caminhão carregado de fertilizante seguia pelo anel rodoviário sentido Vitória. Bateu em uma moto e em 4 carros. O quilômetro 7 do anel rodoviário é um local muito perigoso no sentido Espírito Santo, porque ele literalmente está no final de uma descida de 7 quilômetros em que os caminhões, a maior parte, vem carregado com a média de 25 toneladas. E isso faz com que exija o máximo possível dos freios desses veículos. O caminhão e um dos carros ficaram presos em árvores neste barranco na lateral da pista. Ivone Oliveira de Jesus morreu na hora. A irmã da vítima rezou na rodovia diante do corpo. Meu desejo era de socorrer aquela mulher. Pulei a BR, vim com todo cuidado, tentei socorrê-la, cheguei ao pulso. Não respondia, fiquei muito frustrado. Os bombeiros conseguiram retirar o motorista do caminhão das ferragens. Precisaram usar cordas, o terreno era inclinado, um resgate complicado. Depois de 3 horas de muito trabalho, alívio, ele foi resgatado apenas com fraturas. A maior dificuldade é justamente desencarcerá-lo, cortar as ferragens, a carroceria, como eu disse, já envolveu o corpo dele totalmente. E é um trabalho cuidadoso, porque se nós cortássemos de qualquer maneira, poderíamos produzir outras lesões e até mesmo produzir um corte que pudesse gerar a morte do motorista. Outros 3 carros e uma moto que passavam pela avenida foram atingidos. 12 motoristas e passageiros foram levados para os hospitais.
E uma outra informação também de agora de manhã, uma quadrilha especializada em sonegar impostos foi desmontada em 6 estados: Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Seria uma máfia de grãos. A fraude daria um prejuízo de mais de 400 milhões de reais aos cofres públicos. Outras informações a qualquer momento. Perdas também no mercado financeiro. O temor de uma recessão na economia americana derrubou as bolsas pelo mundo. Mariana, a Bolsa de São Paulo teve ontem o seu 3º pior dia do ano. E sem dúvida será um dia tenso hoje também, Márcio. Isso porque os motivos que levaram à queda de ontem se mantêm hoje. A insegurança com a economia americana, o medo de que depois do fim da CPMF o governo abra mão do controle dos gastos e as agências de investimentos estão mais desconfiadas a respeito da economia brasileira. O nervosismo está de volta e se espalha na mesma velocidade em que crescem as notícias de que a economia americana se aproxima da recessão. O investidor está com medo de uma desaceleração na economia norte-americana e uma possibilidade de que os bancos tenham dificuldades, principalmente no final do ano, onde há mais demanda por dinheiro, né? Então, os bancos centrais estão agindo, mas há uma grande desconfiança ainda em relação a como tudo isso vai se desenvolver ao longo das próximas semanas. As bolsas mais importantes do mundo abriram a semana em queda e a Bovespa registrou o maior dos tombos, 4,19%. O mercado de dólar reagiu, teve a 4ª alta seguida. A moeda ficou acima de R$ 1,80. Notícias internas ajudaram a azedar ainda mais o clima na Bovespa. Isso porque os investidores estão preocupados com os números da inflação. O Índice Geral de Preços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve a maior alta desde 2004. O IGP-10 subiu 1,59% em dezembro. O índice é composto por outros 3 e todos subiram. Os grandes culpados foram o milho, a carne e a batata. O mercado também mudou a previsão de inflação para 2007, que passou de 4,10% para 4,21%, ainda abaixo da meta do Banco Central. A CPMF é outro assunto que vem tirando o sono dos investidores. A resposta do governo à CPMF vai ser avaliada com muita atenção, né? A gente não pode deixar de dar uma resposta adequada, que, no meu entender, é mostrar uma vontade de reduzir gastos, a preservação do superávit primário, minimizar o corte de investimentos e ir por essa linha. E o preço dos alimentos deve continuar em alta no próximo ano. Na Bolsa de Chicago, os preços do trigo e do arroz tiveram alta recorde. A soja está com maior valor em 34 anos e o milho com o melhor preço em 11 anos. Isso é muito bom para os produtores, Márcio. Já para os consumidores... Mariana, e no geral foi um ano bom para o mercado financeiro, mas como a gente viu, as turbulências vindas de fora ainda não terminaram. Vamos conversar com a Miriam Leitão. Miriam, qual é o medo da vez, afinal? 2 medos. Medo da economia americana, como sempre, que, como você disse, foi o ano inteiro. E medo de que o governo não corte os gastos, queira apenas aumentar os impostos. A crise externa ronda e, de vez em quando, assusta os mercados, como ontem. Por isso é importante que o governo tenha a resposta certa ao desafio de ter perdido a CPMF. No Ministério da Fazenda, os técnicos estão reunidos preparando um pacote de sugestões de aumento de impostos. No Ministério do Planejamento, os técnicos de orçamento e o relator do orçamento no Congresso estão estudando onde cortar. Há estudos, sim, de criação de uma nova CPMF, mas ela só tem chances se for apresentada dentro de um processo de negociação. Os impostos que podem subir sem passar pelo Congresso são Imposto sobre Operações Financeiras e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Haverá cortes de emendas de parlamentares e também corte de investimentos. Uma medida que o governo deve tomar é regulamentar o acesso da Receita Federal ao sigilo bancário. Isso é para compensar a falta da CPMF na fiscalização. Segundo a Fazenda, até sexta-feira o pacote está pronto. O fim da CPMF é outro motivo de preocupação no mercado financeiro. O governo prometeu cortar gastos. Vamos então a Brasília conversar com a Cláudia Bontempo. Mas, Cláudia, a oposição ameaça reagir caso o governo decida criar novos impostos.
Márcia, e a primeira reação da oposição é atrapalhar a aprovação de um outro projeto que garante mais dinheiro para o governo e, por isso, a equipe econômica só deve anunciar medidas depois de garantida essa votação. A oposição volta a ameaçar. Diz que pode prejudicar outra votação importante esta semana, a da DRU, mecanismo que permite ao governo gastar livremente 20% de todo o dinheiro do orçamento. Se o governo insistir com pacotes tributários, a votação no segundo turno da DRU ficará claramente comprometida. A reação veio por causa das declarações do ministro da Fazenda, que admitiu estudos para criar uma nova contribuição. Desautorizado pelo presidente Lula, o ministro Guido Mantega voltou a afirmar que a equipe econômica estuda formas de compensar a perda de arrecadação da CPMF, mas já não fala em novo imposto. Nós temos que fazer ajustes para acomodar uma redução de 40 bilhões. Nós temos que acomodar o orçamento à nova realidade. Provavelmente até o final da semana. Além de cortar gastos, o governo não descarta a possibilidade de aumentar impostos. O que nós precisamos é buscar mais receita e diminuir gasto. Não tem mágica que nos permita fugir dessa lógica. À noite, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Lula vai pedir empenho e fidelidade aos partidos aliados. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ele não quis adiantar nenhuma mudança, mas admitiu a possibilidade de aumentar alíquotas, principalmente do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. 15 bilhões e 800 milhões de reais foi o que o governo investiu em saúde este ano com recursos da CPMF. Em comparação aos países vizinhos, o Brasil tem gastos consideráveis com saúde, mas não o suficiente para atender toda a população. O governo vinha usando cada vez mais a CPMF para financiar a saúde. O imposto do cheque pagou 10 mil transplantes no ano passado. Exames de raio-x foram quase 46 milhões. Um exemplo de como é preciso dinheiro para manter um sistema de saúde está aqui. Esse hospital é o maior do Distrito Federal, um dos 5 maiores do país. Aqui são atendidas cerca de 800 mil pessoas por ano. E para manter tudo isso funcionando, são necessários pelo menos 250 milhões de reais por ano. A Organização Mundial de Saúde compara os gastos por pessoa em cada país em dólar. Nessa conta, o Brasil gasta mais que os outros países da região. Brasil, 821 dólares. Argentina, 577 dólares. Uruguai, 340 dólares. Chile, 338 dólares. E o México, 304 dólares. Mas os especialistas lembram que o sistema brasileiro, SUS, oferece mais serviços e é universal. Atende a todos, até quem pode pagar. A gente fica achando assim, não, o sistema só atende algumas pessoas, porque 40 milhões tem planos privados de saúde. Não, engano seu. Toda vez que você bebe água, você está usando o SUS, porque o SUS sustenta a vigilância sanitária, sustenta as ações coletivas de saúde, sustenta medicamento de alto custo. Quem administra o dinheiro da saúde receita 2 remédios. Um é melhorar a gestão, gastar melhor, evitar o desperdício. Em saúde é muito difícil você cortar custos, porque você pode fazê-lo até o limite da segurança do paciente. Mas, indiscutivelmente, as técnicas de administração, a organização em processos, a padronização de medicamentos, etc., são ferramentas que podem ajudar a melhorar o desempenho da instituição, ela fazendo um pouco mais com menos recursos. E o segundo é prevenir as doenças. A Organização Mundial de Saúde tem alguns dados que são significativos. De cada 100 casos de problemas do coração, 80 são evitáveis. De cada 100 casos de diabetes, 80 são evitáveis. No que diz respeito aos cânceres, de cada 100 casos, 40 são evitáveis. E evitáveis com 3 ações básicas: uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, exercícios físicos e ficar longe do cigarro e das outras drogas. Governo e oposição têm reunião marcada para hoje, a poucos dias do recesso parlamentar. Eles discutem os cortes no orçamento, Renata, que devem compensar a perda com a CPMF. Cortes terão que ser feitos. Como disse o ministro do Planejamento, não há mágica. Mas, Miriam Leitão, a gente viu aí os números. O Brasil gasta mais em saúde, mas tem um desempenho pior. Por que Exatamente, isso acontece? Renata. E esses números, eles foram, na verdade, são números calculados pelo poder de compra local. Não é exatamente isso que o Brasil gasta, se você for olhar só o dólar mesmo, mas é a capacidade que esse dólar tem de comprar. São a forma de tornar os dados comparáveis. Mas você tem razão,
O Brasil gasta mais do que todos esses países e o Brasil tem também maior mortalidade infantil e menor expectativa de vida do que todos esses países. 2 indicadores que medem a eficiência. A saúde tem a maior parcela no bolo do orçamento e tem garantia de que todo ano a verba aumenta. Mas sempre faltará dinheiro, até porque a saúde brasileira oferece tudo a todos, até a quem pode pagar, até a quem tem plano de saúde. O Brasil convive com 2 mundos. As principais causas de morte são as mesmas doenças que mais matam nos países ricos, como doenças cardiovasculares e cânceres, e doenças de tratamento caro que exigem alta tecnologia. E, ao mesmo tempo, convive com doenças de países pobres pela falta de saneamento básico. E há desperdícios, como a imprensa sempre mostra, remédios que perdem a validade, compras mal feitas e até casos de corrupção. Por isso é preciso gestão. A medicina no Brasil é pouco preventiva e é muito hospitalar e por isso fica mais caro. Tudo isso encarece a saúde. Por isso, não basta apenas mais dinheiro. Daqui a pouco, o Bom Dia leva você a um dos litorais mais bonitos do Nordeste. Vamos conhecer um mercado em Caruaru, onde se vende tudo. O Natal das Crianças, qual o presente certo para cada idade? E a festa de consagração dos melhores do mundo. Agora, pelo horário de Brasília, são 7h30. Bom dia, Brasil. Oferecimento Ourocard. Sorte sua ter um cartão todo seu. Fim de ano chegando, hora de reflexão, de recuperar as energias e relaxar. Quer uma sugestão de roteiro? Veja como são lindas as praias de Natal. De longe parece um deserto, mas ao final de cada trilha vem a surpresa. São lagoas que se formam em meio à vegetação nativa. O ponto de partida fica em Santa Rita. São 8 horas para conhecer as principais atrações do litoral norte potiguar. As dunas de Genipabu, Douradas, Pitangui e Jacumã. O litoral do Rio Grande do Norte tem 410 quilômetros de praias. Vai de Tibau ao norte a Sagi, na divisa com a Paraíba. E para conhecer cada recanto, o melhor meio de transporte é o buggy. Aqui o roteiro muda com o vento. Dá para deslizar pelas dunas ou, se preferir, acelerar forte. Para caminhar é preciso preparo físico. Há aqueles que preferem o silêncio, a vista solitária de cima. Muito legal, muito show mesmo, assim, a paisagem não dá para descrever, só realmente voando para ver. Dá para ver até o Morro do Careca daqui, até em Ponta Negra. Ou se entregar à adrenalina. Gusta, partiamo do segundo giro. Para chegar a outras praias, vamos até Barra do Rio. A travessia é feita de balsa pelo rio Ciaramirim. Em poucos minutos, chegamos a Jacumã. A preservação visível. Os caranguejos estão por toda a parte. Os coqueiros cruzam o litoral. Ai, gostei. Muito bom.